boa noite, boa tarde, Ou bom dia, dependendo do momento que vão assistir o vídeo. Eu sou Sheila. Eu sou Esteban e nós somos o Bio2 Biodança, aqui desde Brasília. Sim? O tema de hoje, do vídeo de hoje, é o seguinte, é um tema recorrente. Estou sempre pensando no que me falta. Sempre eu estou ligado no que me falta e nunca no que eu tenho, no que eu sou, sempre lá no futuro. Tá? Esse é um tema muito atual, né? E que em alguma medida acontece com todos nós, né? Que é essa fixação, né, no que falta. Então, está sempre faltando tempo para fazer esse tanto de coisa que a gente precisa fazer sempre. E parece que nunca vamos dar conta, então é uma sensação quase constante de impotência e, ao mesmo tempo, de cansaço. Então, esse estado ele é muito relatado pelas pessoas que fazem parte dos nossos grupos de biodança. Então, é uma fala recorrente, né? E então a gente está sempre numa sensação de insatisfação, né? Conectado com o que falta, com o que eu não consegui, com o que não está ao meu alcance, né? E isso, claro, vai criar um estado também de ansiedade, né? E de impotência permanente. Por que não sou quem eu queria ser? Por que eu não tenho aquele emprego? Por que eu não ganho mais? Por que essa casa é tão pequena e eu preciso de uma casa maior? Ah, por que eu preciso rever as minhas relações afetivas? Ah, porque meu corpo, por esse ou por aquele motivo, não está satisfatório, né? Eu preciso engordar, eu preciso emagrecer, eu preciso malhar, enfim. É sempre esse caminho da falta, dessa necessidade insaciável. Então é disso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Um tema com o qual a maior parte de nós nos identificamos profundamente. Lamentavelmente é assim, né? Infelizmente é assim, né? Nós estamos felizes com como somos, com o jeito de nossas relações, do nosso relacionamento, do que temos, do que conseguimos, do que conquistamos até agora. Sempre queremos mais, sempre queremos aquilo que ainda não está com a gente e aquilo, vamos falar diretamente, aquilo que muitas vezes nunca estará, né? Porque não sou eu não vou ser assim nunca. E mesmo sabendo que não vou ser assim nunca, eu sofro por não ser assim, dessa maneira. É o que sempre nós falamos de olhar para a parte do corpo que está vazia. Em vez de olhar, está quase cheia, está quase assim no limiar. Ah, não, mas falta um pouco aqui. Então, sempre olhando a falta, né? O que falta. Sempre olhar a falta, não? Então, vivemos num mundo que valoriza excessivamente o ter. Isso é fato, sim? Em detrimento do quê? Do ser, sim? Tanto tem, tanto vale. Senão não vale nada. Se não tem, é uma pessoa que não tem nada, não tem posse, não tem nada, não tem dinheiro, não vale. Não. Então, e por quê? Porque estamos inseridos numa sociedade capitalista extrema, selvagem, na qual a gente tem que ter. Ah, mas eu sou uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, tenho um relacionamento com as pessoas de uma maneira assim fantástica, as pessoas gostam de mim, eu gosto deles, meus filhos gostam muito de mim, eu gosto muito deles, a minha esposa, a minha família, a minha mãe. Isso não vale nada, o importante é o que você tem, as posses que você tem, e se não tiver, nossa, então você não vale nada. Sim? Então, em detrimento do ser, valorizamos muito, excessivamente, muitas vezes tão somente o que a gente tem e não o que a gente é. Tá? Então, o que acontece é isso, a gente quer ser mais jovem, a gente quer ser mais bonito, sim? A gente segue uns padrões que são ditados normalmente pela mídia, pelo mercado. A gente queria ser um profissional de sucesso. Nossa, eu sou professor, por exemplo. Não, mas eu queria ser o bam, aquele melhor professor que é também o youtuber que aparece o tempo inteiro nas redes sociais e é aquele melhor professor que existe no mundo.
esse não sou eu, esse é outro. Ah, mas eu não vou descansar até não conseguir ser outra pessoa, sim? Quando queremos ou ser outra pessoa, quando queremos ter outras coisas, ter outros bens materiais, sim? Ter um sucesso financeiro, ter um sucesso profissional, estamos olhando para outra identidade, para outra pessoa. E aí, É um claro que modelo, nunca. né? É um É modelo. um modelo, e um modelo imposto. E aí a gente vai o tempo inteiro, dia, noite, 24 horas sem parar, sim? Seguindo ou tentando seguir os caminhos ou descobrir os caminhos que nos levem a ser essa idealização. E esquecemos da nossa realidade, que a nossa realidade muitas vezes é maravilhosa. É E maravilhosa. um outro ponto interessante dentro do que você falou é que mesmo o ser, né, na nossa sociedade, ele está profundamente associado ao ter. Então, quem sou eu? Ah, eu tenho determinados títulos acadêmicos, né? Sim, claro, claro. Né? Então, assim, a minha identidade, quem sou, é a partir de ter também. Né? Sim, sim. Então, essa sede, até para ser, eu preciso ter. Né? Uma Sim. coisa está profundamente conectada Com à outra. certeza, porque respondemos a modelos externos, São que são modelos assim, pré-fixados. colocados, prefixados, sim, socados na nossa vida, sim, assim, somos pressionados para responder a esses modelos. Tenho que ser um atleta sexual, sim, Barriga de tanquinho? tenho que ter barriga de Opa, barriga de tanquinho, aí tanquinho, quem não quer está. uma barriga de tanquinho? Então, Todo mundo quer, por quê? Porque isso foi imposto. E aí, oh, nossa, não estou feliz porque eu não tenho esse modelo, eu não sigo esse modelo. Como a Sheila me falou, eu não tenho todos esses atributos, sim? Então, e o mais impressionante que acontece com muitos de nós é que faz um esforço colossal, né, tremendo, para conquistar algo e conquista, e a satisfação, o bem-estar pela conquista dura muito pouco, porque de imediato já tem uma nova conquista, né? Já tem um novo patamar a ser alcançado. Né? claro, essa vida, Então é muito imediatista. imediatista e consumista. Sim. Na hora que eu já atingi, pronto, já está, não, eu quero outra coisa. Já quero. Isso já não serve mais. É uma sociedade consumista, imediatista, e o que quer, e o que já. E tudo Aí, isso nossa, vai acontece... demorar tanto tempo. Então, nada se constrói. Todo pode se comprar, e se não se pode comprar, eu vou conseguir o dinheiro para comprá-lo. De algum jeito, eu vou ter que comprar isso daí, porque eu quero ter. Eu quero ter isso daí. E quando tenho, o que acontece? Fico satisfeito, fico num Aí pleno... já fico pensando, não, daí a pouquinho é descartável. Então, a sociedade consumista na qual vivemos, que fomos criando essa sociedade, imediatista e descartável. Se eu tenho, já não quero mais. Vou acrescentar mais uma coisa, Estevam. Diga. Vou acrescentar a rapidez com que tudo isso acontece. Nós hoje vivemos num ritmo e numa velocidade crescente, né? Então, assim, até esse mundo, né, virtual, ele nos imprime uma velocidade cada vez maior, cada vez mais informação, cada vez mais as coisas são dinâmicas e rápidas. Então, cada vez mais eu diria que não são rápidas, eu diria que são vertiginosas. Vertiginosas. A gente nem viu e já aconteceu, e já passou e passa para outra. Então, esse estado de satisfação, ele dura cada vez menos, né? Então, muito esse processo de conquistar algo, me sentir pleno, satisfeito e de imediato já desejar mais um patamar acima, mais outra alguma coisa. Isso já não serve mais. Essa roda, ela gira cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E isso gira em todo, não é somente se eu quero um curso superior, eu quero fazê-lo rápido, acelerar, fazer 40 créditos por semestre. Não é só isso, não. Os relacionamentos também estão virando isso. O relacionamento também está virando descartável. Rapidinho, era. Talvez só olhar os jovens agora ficam. E o que é ficar? É rápido,
E numa noite depois já passou, já passa. Você fala muito assim, a fila anda, né? Quer dizer, a pessoa já passou. É terrível isso, é como se a pessoa não existisse mais, já passou. Como passa um rio aqui no Instagram, também passa, as pessoas também passam. As pessoas. São descartáveis e nada se constrói. Porque para construir algo, né? Para construir algo, principalmente algo significativo, algo que tem a ver com um sentido mais profundo, mais existencial, eu preciso de tempo, né? Claro, é preciso claro. permanência, é preciso persistência, né? Então, no mundo cada vez mais rápido e veloz, vai se perdendo, né? Esse momento de estar, esse momento aqui e agora, esse momento de caminhar para dentro. Né? Sim. Porque é um mundo mais externo. Né? E essa construção coletiva, essa construção a dois, afetiva, o amor não se compra no mercado, no supermercado. O afeto não se compra no supermercado. E ele se constrói. As amizades que a gente tem, nossa, eu tenho amizade da vida inteira. A gente teve muitos encontros, muitos desencontros com a mesma pessoa e fomos construindo ao longo do tempo. Isso que é valioso e isso que permanece. E isso que fica. Na sociedade que vivemos, é todo muito vertiginoso, muito imediatista, muito consumista e muito descartável. Pronto, aí não se constrói nada. E existe a fantasia de que isso vai nos preencher, isso vai nos fazer sentir pleno. E é todo o contrário. Isso o que gera é uma ansiedade desmedida e, no final das contas, uma depressão, porque eu não vou me sentir pleno mudando o tempo inteiro. Sim. Na realidade, o que existe aí é um esvaziamento. Né? Então, nessa busca frenética, eu me esvazio de mim mesmo, ou me esvazio do aqui e agora, da vida no aqui e agora. E no fundo a vida, ela não acontece nem nas lembranças do passado, né? Nem na ansiedade do futuro. A vida é o que está acontecendo neste exato momento. É o que temos. Então, é a única coisa que temos. Né? É esse tempo concreto vivido. Então, se esvaziar disso é se esvaziar da vida, dessa conexão com a vida. E aí você deveria estar pensando assim, e a biodança? Como é que entra aí a biodança? Porque Sheila e Estevam são facilitadores de biodança, e aí a biodança, abordar esse tema, que assim, em todas as sessões, todas as semanas, nos grupos semanais e também nos trabalhos de imersão de final de semana, é um dos pontos chaves, um dos pontos principais que a gente aborda. Porque a gente sai desse imediatismo em um processo evolutivo que é proposto pela biodança e a gente vai para uma construção coletiva, uma construção a dois, uma construção que ela vai permanecer. Porque a gente cria vínculos afetivos com o decorrer do tempo. Com o decorrer do tempo. Com progressividade. E com progressividade. Nada acontece assim. Nada acontece assim. Porque a gente cria vínculos afetivos. Vínculos afetivos, como falei agora há pouco, são construídos ao longo do tempo. Demora um tempo, é uma construção. O afeto, o carinho, o amor, a coisa mais importante da vida, ela se constrói. E tem um outro ponto importantíssimo que a própria metodologia da biodança ela traz para o participante, que é um reforço das referências internas. Sim. Então, esse imediatismo, essa busca eterna pelo que me falta, ele está associado principalmente a um modelo externo, como disse Esteban, a algo que nos é imposto de fora para dentro. Né? Então, é um padrão, é um modelo externo. Na medida que você se conecta com o seu desejo e com as suas referências internas, fica menos vulnerável a essa imposição externa. Com certeza. Então, é ser protagonista da sua vida, né? Então, pegar sua vida, né? Pelo cabresto, como se diz, né? Então, assim, eu fico menos vulnerável a esses modelos, né? A essa demanda externa insaciável. Sim, e qual é a mágica que você faz? Não tem mágica nenhuma.
é o carinho e a aceitação. Se eu sei que vou ser aceito com as minhas referências internas, como eu sou, eu me abro, me entrego, e eu, com o decorrer do tempo, eu vou valorizando como eu sou e como as outras pessoas realmente são. Eu não imagino, não fantasio, não vou fantasiar, eu queria que fosse... Que é o que mais acontece no dia a dia com relacionamento. Por exemplo, relacionamento afetivo. Eu queria que a minha esposa fosse assim, assado, não sei, Gisele Bündchen, não sei o quê. Mas não é uma pessoa diferente e é maravilhosa. Só que você não está olhando para ela, você não está aceitando ela e também não está se aceitando. Muito louco isso, mas a gente não se aceita. Por isso que a gente vê o que falta. O que falta é eu ser Gianecchini. Eu não vou ser nunca Gianecchini. Sou muito mais velho e mais feio. Então, nunca vou ser alguém que não sou. Então, na medida que a gente começa a se aceitar, e esse é um ato de amor, a aceitação é o maior ato de amor. Sim, a maior, digamos assim, a maior versão do amor que que o ser humano pode ter. E isso acontece no grupo de biodança. E como acontece? De maneira muito simples, com movimentos, com música, e também com essa costura que a Sheila sempre fala de confiança. Confiança é fiar junto com as outras pessoas. É como se passássemos cada sessão uma linha entre todos nós e vamos fazendo uma tessitura, um tecido. Esse tecido é o afeto que nos une. E o afeto que nos une só poderia existir se a gente se aceitar, se a gente se aceita como a gente é e a gente não tem temor, não tem medo algum, não tem prurito em a gente se mostrar como a gente é. E aceitar os outros como os outros são, sem crítica, sem julgamento. Isso que acontece é muito simples, seria muito simples, não deveria ser assim no dia a dia acontecer. Mas isso é o que a gente promove na biodança. E essa um espaço nutritivo, né? Um espaço nutritivo para que essa aceitação aconteça. Isso que ela está falando. Facilitar esse processo, né? De aceitação de si mesmo e do outro. E aí, esse caminho de aceitação é que permite cada vez mais essa conexão íntima, né? Consigo mesmo, né? E com essa referência interna. Né? Então, voltamos àquela... Eu não preciso mais estar tão exposto a esses modelos externos, né? Eu consigo cada vez mais dominar a minha própria vida, consigo cada vez mais ser protagonista da minha vida, né? E atender cada vez mais a essas referências internas. Claro, cada vez mais, e porque você que você aceita. Se é que você aceita, eu não tenho medo de julgamento, não tenho medo de não ser Gianecchini. Mas sou Esteban e estou muito bem com isso, sim. Mas qual a origem de tudo isso, né? Assim, a gente pensa, olha, mas por que isso é tão comum? Por que isso é um denominador comum, né, entre nós humanos, né? Essa questão da incompletude, essa questão da falta, né, das lacunas, né? Somos feitos de lacunas também, né? E aí tem um psicanalista francês, o Jacques Lacan, que ele traz esse tema de uma forma muito interessante, quando ele diz assim, o ser humano é um ser condenado a conviver com a falta, né? Conviver com a falta, sempre vai faltar, sempre. A incompletude, ela é importante, inclusive do nosso processo de desenvolvimento, né? Desde a infância. Essa incompletude, essa falta, ela é natural e importante. Por que ela é importante? Porque a incompletude gera o desejo. E o desejo, ele é mola propulsora de vida. Quando nós nos esvaziamos completamente do desejo, se é que isso é possível, mas quando diminuímos muito o desejo... Em alguns processos né? Apatia. Né? Ou a depressão. Ou até depressão. Um processo mais profundo, né? Então, a pessoa no estado de depressão, ela está vazia de desejos, né? Então, o desejo também está associado
a vida, ele tem mais a ver com a vida do que com a morte, né? Então Lacan traz esse tema de uma forma muito interessante. Então não há nada de errado nesse estado de incompletude, na verdade. Ele faz parte de nós, né? Somos seres inacabados, né? Então gosto de pensar que somos uma obra de arte permanentemente em construção, né? Somos autores de nós mesmos, né? Talvez a nossa maior obra seja nós mesmos, a nossa própria vida. Essa é a nossa maior obra, né? Criar e recriar a nossa própria vida, né? E espalhar essas sementes aí. E isso está sempre inacabado. Isso é fantástico, né? Então, olhando por esse prisma, por esse ponto de vista, né? Essa falta, ela é positiva também. Sim, ela leva a nós construirmos a nós mesmos e nossos vínculos. É a mola, como você falou, é a mola propulsora de vida. O desejo de completar, né? O que falta do corpo. Mesmo sabendo que nunca vamos a completar, mas isso nos mobiliza, esse é o horizonte. Move, né? É o que nos move. Esse é o horizonte. Perguntaram para uma vez perguntaram para um genial escritor e filósofo uruguaio, o Eduardo Galeano, Eduardo Galeano, para que serve o horizonte? E ele falou assim, o horizonte serve para caminhar. Então, o desejo serve para viver. Ah, mas eu vou conseguir preencher o copo? Eu vou conseguir tudo o que eu quero e vou estar satisfeito? Não, você vai querer mais. E vai querer o diferente. E vai querer mais abundância. O problema quando esse querer é desmedido. Sim, eu viro um escravo do desejo. Claro, né? e aí... Então, o desejo deixa de ser essa mola propulsora, né? Que me leva a esse estado de vida, né? E uma busca, né, de uma vida plena. Então, há algum momento em que o desejo me leva a uma sensação de plenitude, de saciedade, né, de estar saciado, de estar de completude. Sim, satisfação, satisfeito, né? De gratidão, Sim. né? Uma sensação de gratidão. Então, eu me permito ter esses estados e eu não sou uma escrava, né? Um escravo do desejo. Então, a distorção, ela está aí, né? E é aí que entra a nossa sociedade, né? Que trabalha muito bem com isso, né? Com o estímulo excessivo a esse estado de incompletude e de necessidade de ter muitos títulos acadêmicos, de ganhar mais e mais, de ter cargos de liderança ganhando cada vez mais, de reconhecimento e mais reconhecimento, e de mais bens, e de um carro último modelo XY, e etc, etc. Então, por que isso? Porque numa sociedade capitalista, né? E consumista essa é a base, né? É a mola propulsora de tudo isso. Precisa de quê? De seres humanos felizes com sua vida, com o que tem e com o que são. Não, precisa de clientes. Cliente que sinta falta. Quanto mais falta, melhor. E aí dá para vender tudo. Agora, paramos um segundo e pensamos, dá para comprar no supermercado, eu posso ir comprar 2 quilos de amor, 5 quilos de afeto, 4 pedaços de carinho. Não, isso não. Isso não se compra no mercado. Por isso nos sentimos mal. Porque pensamos ou vamos sentindo que se eu sou rico, poderoso, eu vou poder ter tudo. Muitas pessoas sinceramente, são ricas, poderosas, têm todo o dinheiro do mundo, têm muito poder, e isso não faz que os filhos dele amem eles. De repente o filho, meu pai, eu nunca vi meu pai. Meu pai anda assim, correndo atrás de dinheiro o tempo inteiro. Ele nunca nem olhou para mim. Ele não vai conseguir que o filho ame, sim, correndo atrás de posses materiais, de dinheiro. E isso que promove uma sociedade consumista ou capitalista assim, selvagem. O interessante para a sociedade é que você consuma. Quanto mais, melhor. Né? Que você sinta falta o tempo inteiro. Que seja assim, uma falta compulsiva. Lembra? Vamos passar aqui
uma propaganda nossa. A nossa propaganda seria assim: facilitamos grupos de biodança, grupos semanais. A biodança acontece de todas as semanas, são 2 horas por semana, sim? E os encontros são terça e quarta-feira, sim? Para quem está aqui em Brasília, sempre terça e quarta-feira a partir das 20 horas, aqui em Brasília, plano piloto, Asa Norte. O Bio2 funciona semanalmente, Sheila e Estevam. Nós facilitamos grupos de biodança em Brasília semanalmente. Então, esse vídeo vai ficar gravado, como todas as nossas lives e nossos vídeos, vai ficar em nosso canal de YouTube, vai ficar gravado. Ficará durante um tempo também, vai ficar em todas as redes sociais, em Facebook, também no Instagram. Mas entre no nosso canal de YouTube, que tem muitas coisas interessantes, muitos conteúdos bem interessantes. Se gostaram, deem um like, ativem o sininho para receber as notificações das nossas postagens. A gente sempre vai estar aí postando coisas interessantes e bastante importantes sobre a biodança ou sobre questões do dia a dia, sim, como essa de hoje, mas sempre com abordagem com o prisma, sim, desde a perspectiva da biodança, que é nossa métier, nosso trabalho, né? E a biodança, mas a biodança, e o que é biodança, né? Sempre importante dizer vamos falar, o que é biodança, né? Porque pode estar assistindo uma pessoa que conhece, ou que já fez biodança, ou faz biodança, pode ser uma pessoa que nunca ouviu falar, né? Então, a biodança é um sistema evolutivo, é um sistema de desenvolvimento humano. É um sistema para que a gente se torne algo que nunca foi ou que não é, alcançar algo. Não. É o que estamos falando aqui. Estamos falando aqui, exatamente. Tem tudo a ver com esse eu queria ser um participante do grupo de biodança e ser o melhor. Não é isso. Não existe competição aí, né? Nem essa necessidade de ser melhor que nada. E, na verdade, a palavra desenvolvimento aí é tirar o que envolve, né? Desenvolver é tirar o que envolve. Então, essa proposta é ser cada vez mais nós mesmos. Nesse processo de aceitação afetiva que o Esteban estava aqui falando há pouco. Então, o sistema, né, de desenvolvimento humano na biodança é nesse sentido. E como que ocorre isso? Ocorre por meio de danças de movimento, sempre em grupo, né? E são danças estudadas, né? Danças que estão voltadas tanto à ativação, à alegria, à vitalidade, quanto danças que estão voltadas à regressão, ao relaxamento, a momentos de recolhimento, introspecção claro. Também, né? Sempre em grupo, um grupo afetivo, né? Sim. E a biodança, ela trabalha principalmente a integração. Então, a integração motora no movimento, a integração do movimento com a emoção, porque a dança ela gera uma vivência, ela gera uma emoção, né? E a integração com o pensamento, com a fala, porque existe também na biodança um momento de fala, né? De compartilhar com o grupo como foi para mim a sessão da semana passada, enfim, como está o meu momento de vida. Então, a biodança ela também contempla esse momento simbólico, né, do pensamento e da fala. Então, é uma integração entre o movimento motor, afetivo e simbólico cognitivo. Então, com essa base de integração é que ocorre o processo de desenvolvimento na biodança. Sim, um componente fundamental nas sessões de biodança e nos trabalhos de imersão de final de semana é também a música. Como ela falou, como a Sheila acabou de falar, os movimentos, as danças, não chamamos de dança, são movimentos previamente estabelecidos, estudados em profundidade e com músicas também, músicas muito específicas e muitas vezes são músicas populares, mas são músicas que favorecem, que deflagram esses movimentos que vão a deflagrar e vão a ir aos poucos, gradativamente, gradualmente, vão a ir promovendo essa integração, ou essa reintegração. Sim? Que nós costumamos falar que quando a criança nasce,
ela vem de fábrica, assim, perfeita. Mas depois, o convívio social, a educação básica ou a educação escolar, as relações intrafamiliares, as relações sociais, nos vão tolindo, vão cerceando, nos vão, de certa maneira, tirando essa integração que a gente traz de fábrica, né? Aí, então, muitas vezes falamos é resgatar a criança interna, a criança que brinca feliz, que está com um nível de felicidade muito maior e de autenticidade. A criança não pensa o que eles vão falar e pensa várias vezes, não nós fomos educados assim, pensa várias vezes antes de falar, pensa muitas vezes antes de agir. Na biodança invertemos isso. A gente primeiro dança, primeiro sente e depois a gente vai a integrar com o cognitivo. Na sessão seguinte, na semana seguinte, e como foi a dança para você? Ah, eu senti assim, assim. E aí sim, claro, vão caindo as fichas, a gente vai pensando, ah, não, eu acho que senti assim, assim por isso e outro, mas o importante é como a gente se sente e vai integrando, aos poucos vai integrando. Então, exemplos. Como poderia ser esse sair desse automatismo, esse sair dessa ambição desmedida? Eu tenho um facilitador amigo, vou contar essa história. Né? Tem um facilitador amigo que tinha trabalhava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e aí ele tinha um participante de grupo, eu conheci esse rapaz, e ele era um rapaz jovem, bastante novo, e tinha filhos pequenos relativamente pequeno, estava no ensino fundamental, e aí ele sempre, todas as sessões ele falava que ele se sentia assim, chegou ao ponto, ao extremo de falar que ele não se sentia suficientemente assim, digamos assim, homem. Por quê? Porque ele não podia pagar as melhores escolas para os filhos, ele queria dar a melhor educação, e aí ele fazia uma relação assim, absolutamente direta entre que a melhor escola era mais cara e que os melhores profissionais de saúde tinham que ser mais caros. Então, ele não sentia bem com isso e sempre voltava, sempre voltava. No início da biodança dele, toda semana ele falava do tema, que ele ia triunfar na vida, que ele ia melhorar, porque ele era funcionário público, mas ele estava estudando para concurso, porque ele precisava ter um salário melhor, precisava dar para a família dele, para a esposa, para os filhos, para a mãe dele, que também ele ajudava também com a mãe, que ele precisava de mais, precisava sempre de mais. Com o passar do tempo e com as sessões de biodança... mas tinha outra reclamação importante aí, que eu me lembro bem, que diga. era falta de tempo, sim, claro que tinha falta de tempo. Trabalhando muito. Né? Eu trabalhava então, sempre, trabalhava ele não muito, parava, até nas férias, é verdade. E ainda estudava porque precisava passar no concurso melhor, e no final não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para ele mesmo, e às vezes até faltava a aula de biodança porque estava tão cansado que já não conseguia ir. Exausto, estava exausto. E mais, ou chegava lá exausto, né? Quando sentava, você via que ele estava assim... nas últimas, assim, ele estava... Ele estava na capa de Batman. A capa, Então, é isso. Aí, com o passo do tempo, e não demorou muito tempo, eu lembro que ele, pouco tempo depois, ele já começou a falar que ele ficou final de semana. Nossa, Renato, como ficou o final de semana? Fica em casa o final de semana. Nossa, você não foi trabalhar? Porque ele trabalhava até no final de semana. Ia no escritório até no final de semana. Não, eu fiquei brincando com os meninos, não sei o que, e não sei quanto. Nossa, você ficou com teus filhos? Que bom. Foi muito bom. E aí ele começava a contar, que adorava os filhos, e começava a contar, e ele se empolgava, e era maravilhoso. Isso que foi a biodança no processo evolutivo dele. Por aí que foi pegando. Ele teve mais tempo para a esposa, mais tempo para a família, para ficar com a mãe. E ele foi aceitando que ele não ganhava. E os filhos iam numa escola caríssima e muito boa. E era cara, mas ele queria a melhor. Tinha que ser a mais cara de todas. Porque senão, como? Não vai ser. Sempre tem uma coisa melhor. Quer dizer, ele olhava para o que faltava no corpo.
o que faltava para inteirar o corpo. E não olhava para o que tinha, que era super abundante. A biodança propõe isso, como propunha para Renato, e Renato, depois de um tempo, ele foi entendendo e foi assimilando isso e foi levando isso para a vida dele, é uma reconexão com a abundância de vida. Todos nós somos seres abundantes, mesmo que, como Lacan falava, estejamos condenados a conviver com a falta, mas depende do que a gente faz com essa falta. De repente a gente fala, não, me falta, mas tenho tanto, eu sou rico em amor, eu sou rico em carinho, e eu não sou uma pessoa pobre, não sou uma pessoa desfavorecida, eu sou uma pessoa que manda meus filhos, eu mando meus filhos para uma escola muito boa, tenho uma boa educação, e eu posso brincar com meus filhos final de semana. Isso é uma riqueza. Isso é o que é a riqueza da vida. Então a biodança só coloca o foco nisso. E na abundância que a gente tem, muitas vezes não valoriza. É isso. E eu não preciso então ser outro, né? Não. E às vezes um outro que está no modelo externo que é inalcançável, né? Claro, porque é outra pessoa. Como você é outra pessoa? Inalcançável, e eu entro num processo de estar sempre cansado, né? Em busca desse inalcançável. Cansado é muito bom, falar cansado é muito discreto. Aqui, o Renato é exausto, não estava cansado. Chegava com olhares assim, claro, se matava trabalhando para, não sei para quê, para conseguir uma coisa inconseguível. Então é isso. E aí, o que as pessoas falam? Aí o que existe um discurso, ou vários discursos, várias falas, né? Que tentam justificar essa necessidade, né, de estar sempre crescendo, né? Então, assim, não posso me conformar com pouco. Eu não sou uma pessoa... eu sou sempre muito batalhador, né? Eu sou uma batalhadora, né? Eu sou Lutador. eu sou um lutador, né? Eu não sou preguiçoso, né? Eu não me conformo com qualquer coisa, né? Gosto de ser desafiado, né? Tem essa coisa, gosto de ser desafiado. Que mal tem ser um pouco ambicioso? Um pouco, né? Um pouco quando às vezes é muito, né? Mas, é muito. Que mal há em ser um pouco ambicioso, né? Então, é importante dizer que nós não estamos aqui falando, né, de pessoas e valorizando, muito menos valorizando, né, o preguiçoso, ou o apático, ou o folgado, né? Tem o famoso folgado. Folgadinho, que não quer fazer nada. Que se encosta em alguém, né? Que se aproveita de alguma situação, né? Esperar, ou o indivíduo que deita na sua rede espera que magicamente tudo se resolva, né? Sem fazer absolutamente nada. E então nós não estamos falando disso, de pessoas que não têm iniciativa, né? Que ao contrário, nós estamos falando de pessoas que são protagonistas em suas vidas, né? Que não são coadjuvantes em suas vidas, não, são protagonistas. Mas esse protagonismo e essa ação no mundo, essa iniciativa, ela parte de uma referência interna e não de um estímulo externo, ou de um modelo ou um padrão externo, ou de um produto, que te oferece, é imposto, te obriga a comprar. Que ele é imposto. Então, essa é a questão. Qual é a minha referência? De onde eu parto? Né? E a minha busca é essa busca insaciável, ou eu tenho momentos em que eu me sinto plena, em que eu me sinto saciada, em que eu me sinto grata. Um estado de gratidão é um estado fantástico, né? E a gente não precisa muito para entrar nesse estado. Não precisa. A gente pensa que se a gente tem posses materiais, se a gente tem produtos, se a gente tem coisas materiais, se a gente vai nas melhores escolas e pode pagar e tem o melhor carro, a gente vai ser mais feliz. Mas, sinceramente, não é assim. Você tem que ter um carro, sim, mas não precisa ser o melhor de todos e o mais caro de todos. Não, isso não vai te deixar mais feliz. E como que isso muda a partir desse núcleo da biodança, né? Em participar de um grupo de biodança regularmente? Como é que
Como é que esse processo ele acontece? Todo o processo de transformação de um participante, né, de um grupo de biodança, ele acontece a partir da vivência, porque as danças, né, elas propõem uma possibilidade, né? Abrem uma possibilidade de entrar na vivência, né? Então o movimento, a música, daí o nome facilitador, né? Que facilitar um processo, né? Então a biodança ela parte da mudança da ação para a consciência. Então muitos processos, a biodança não é uma terapia, mas tem pode ter, né, um resultado terapêutico importante e diferente das terapias mais tradicionais, né, ela não parte da consciência, um processo de consciência para a partir daí mudar a ação no mundo, mudar a vivência no mundo, né? Ao contrário, ela faz uma inversão, é a mudança na ação do mundo e a partir dessa mudança muitas vezes vem a consciência, né? Um processo de integração simbólica do pensamento. Sim, porque estamos assim, as terapias ortodoxas, como a Sheila acabou de falar, apostam muito a que se eu estou consciente, eu mudo. E nem sempre é assim. Muitas pessoas têm consciência absoluta de todas os traumas, os problemas, a dificuldade que todos nós temos. E no processo cognitivo tem tudo muito claro, mas não muda nada. Mas mudar o padrão, né, de ação é o grande desafio, na verdade. Então né? a biodança propõe algo diferente, que seria mudar a partir, como a Sheila acabou de falar, da vivência. E a vivência passa pelo corpo, e o corpo a gente é muito mais difícil da gente driblar, da gente fazer armadilhas para fazer de conta que você não percebeu. Eu sei, já está consciente, mas vou dar uma escapadinha aqui. O corpo não mente. Quando está no corpo, e aí nós recebemos assim, quase que semanalmente, feedbacks dos participantes dos grupos, nos quais eles falam, nossa, eu abracei minha mãe e eu percebi que nunca tinha abraçado minha mãe desse jeito. Ou que nunca mais tinha abraçado desse jeito. Faz tempo que a última vez que eu abracei. Ou ninguém, nem meu marido, nem meus filhos, eu nunca tinha abraçado assim. E depois de um tempo de biodança, esses são relatos, são emocionantes. Então, como a gente muda, muitas vezes se pega fazendo coisas muito diferentes, coisas muito boas, muito saudáveis, muito emocionantes até. No dia a dia, né? No dia a dia. Coisa simples, momentos simples. Mas isso é uma criação da biodança, é uma coisa... Olha, na verdade, tudo isso está baseado no processo natural de desenvolvimento do ser humano. Porque o que uma criança faz? Ela brinca, né? A criança, ela brinca, a relação dela com o mundo é principalmente por meio dessa imaginação fértil, da brincadeira, né? Onde um objeto se transforma em outro, né? Essa função lúdica, o lúdico é fundamental. É fundamental. E o que é isso? É essa ação no mundo. É a partir dessa ação, dessa brincadeira e dessa vivência é que ela ganha consciência cada vez mais de si mesmo e do mundo. Então, nosso processo de desenvolvimento, naturalmente, é assim, né? Ele vai, de fato, da ação, da vivência, à consciência, né? Então, o que nós fazemos nada mais é do que esse processo natural. Isso. Então, e na biodança acontece através da afetividade, através da aceitação. Quando a gente vai, a bússola da biodança é a aceitação afetiva, é a afetividade. A afetividade é o que conduz. Por quê? Porque se eu só aceito, eu me entrego, me abro, compartilho com as pessoas como estou me sentindo, sem medo ao julgamento, sem temor de ser criticado. Eu não critico os outros e também não serei criticado. Então, essa aceitação amorosa e afetiva é o que seria o fio condutor do trabalho da biodança, da ação na biodança.
E isso age de uma maneira assim muito, muito consistente, muito forte e que permanece, que tende a permanecer na vida de todos nós. Quem fez ou faz biodança há mais tempo sabe de que estamos falando. Estamos falando de uma recomposição, de uma reestruturação afetiva da identidade, onde as pessoas não perdem o temor de compartilhar no grupo afetivo. Claro que é um grupo nutritivo, aconchegante, tem uma série de modelos, de paradigmas aí, de questões aí que são muito cuidadas para que realmente as pessoas se abram, realmente as pessoas se entreguem e realmente as pessoas confiem, e a partir dessa confiança as pessoas começam a ser, como a Sheila falou agora há pouco, cada vez mais elas mesmas. Não um modelo externo, referências internas. Como eu sou? Essa que é a pergunta que subjaz a qualquer sistema evolutivo ou terapêutico. Na biodança, quem sou eu parte de essa entrega amorosa, essa confiança na entrega ao grupo, à condução dos facilitadores, a propostas de vivência. É isso, assim age de maneira progressiva, de maneira, eu diria lenta, porque depende do processo de cada pessoa, mas sim, tem um tempo prudencial, não é assim automático, espontâneo, não é assim, é uma construção amorosa. E isso leva um tempo. Sim. Isso leva um tempo. E falando em tempo, outro aspecto importante que reforça essa capacidade de sair do que me falta, né? E entrar nessa conexão maior com o que é abundante, na verdade, tem a ver com o aqui e agora, né? Então, quando eu começo a permanecer cada vez mais, né, no aqui e no agora, começo a me desconectar da ansiedade do que está por vir, ou mesmo do saudosismo do que já passou, né? Porque tanto a ansiedade do que está por vir é falta, e o que me falta, a saudade do que passou é falta. Então, quando a gente se conecta profundamente com o aqui e agora, isso nos deixa mais plenos, isso nos nutre, isso nos completa. Então, as danças, os movimentos, as propostas na biodança também levam a essa profunda conexão com esse momento, aqui e agora. E a gente sente isso de uma maneira comovente, muito forte. Tem uma música fantástica que diz... A gente sente isso, se sente inteiro. Nossa, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Gilberto Gil. Né? Então é isso. O melhor lugar do mundo é aqui e é agora. Muito maravilhoso. Bom, então, ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui. Então, e esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Nosso canal de YouTube. Nós vamos postar também alguns trechos do vídeo e o vídeo inteiro. Também nas redes sociais, nas outras redes sociais, né? Facebook, Instagram também sempre estão. Visite nossa página de Facebook, de Instagram. E principalmente a gente está convidando muito especialmente para vocês assinar nosso canal de YouTube, que sempre tem informações e sempre tem esses bate-papos e algumas entrevistas. Amanhã, por exemplo, faremos entrevista, sim, muito boas, com conteúdos assim do dia a dia que são muito interessantes, muito importantes, sempre na perspectiva da biodança. E se você gostou, dá um like pra gente. Sim. Ou manda um feedback. Diz o que você sentiu, o que você gostou, o que você não gostou. O seu feedback é muito importante pra gente. Muito importante para nós. Tá bom? Então, um abraço, um beijo no coração e nos vemos. Nas rodas da vida.